Estão me ouvindo? Amém? Está feliz com o Senhor, tudo que Ele tem feito na sua vida, querido? Amém? A igreja está crescendo e talvez alguns não me conheçam, então eu vou começar me apresentando. Eu sou o Marcos Cara, esposo da Ariadne Cunha de Oliveira Cara, pai do Theo. Theo vai fazer 4 anos e eu ganhei mais um presente do Senhor além do Theo, que é a Sofia. A Sofia está completando hoje 18 dias. E a Ari está em casa acompanhando a gente. Um beijo, meu amor. Te amo. Eu e a Ari, nós somos os líderes de adolescentes da igreja, já há um bom tempo. Querido, desculpa os demais setores e tal, mas, cara, eu amo adolescente. Eu amo os adolescentes. E Deus nos deu essa graça e esse privilégio. Todos os setores são importantes e eu gosto muito do meu. Amém? Então nós trabalhamos com os adolescentes e o pastor Adilson me convidou, me intimou, né, para estar aqui nessa noite e entregar a palavra do Senhor, o recado de Deus para a igreja. Que missão importante, né? Eu estou aqui com temor e debaixo de obediência daquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Querido, abra sua Bíblia, Gênesis 22. Gênesis 22. O Senhor, Ele quer falar ao nosso coração essa noite. O Senhor, Ele tem cura para nós. O Senhor, Ele quer fazer coisas lindas e maravilhosas na minha e na sua vida. Durante esses últimos dias, essa palavra vem falando muito comigo. E hoje ela vai falar ao seu coração, se você abrir o seu coração. Amém? Gênesis 22. Gênesis 22, do 1 ao 18, diz assim, a palavra do nosso Deus, a palavra do Senhor. Passado algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, o seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz, nós vamos até lá. Depois de adorar, nós voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E, caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão, meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e as lenhas estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada, agora sei que teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de Moriá, o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Pela 2ª vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negado o seu filho, o seu único filho,
esteja certo de que o abençoarei e farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. A sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. E por meio dela, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar essa noite. Vamos orar ao Senhor, vamos clamar por Ele. Peça que o Senhor me use para falar o seu coração, para entregar o recado que Deus tem para você. Pai, nós te louvamos, Deus. Te louvamos por esse tempo tão precioso, Senhor, pela oportunidade de estarmos na Tua casa, Deus, pela oportunidade de poder compartilhar da Tua palavra, aprender de Ti. Senhor, agora, Pai, eu diminuo para que o Senhor cresça em mim, Deus. Pai, apesar das minhas limitações, apesar, Senhor, de mim, Senhor, usa a minha vida para falar aos meus irmãos, Pai. E que nós sejamos hoje cheios do Teu favor, cheios da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua cura, Senhor. Nessa noite, Espírito Santo, envolva-nos com graça, envolva-nos com misericórdia, envolva-nos com cura, com alegria e com gratidão. Nós oramos, Pai, entregamos tudo a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Queridos, amados, nós estamos diante de uma palavra, diante de uma narrativa que fala sobre uma família. E essa família, ela é uma família que viveu há muito tempo, lá atrás. E eu preciso começar essa palavra dizendo que um jovem chamado Abraão conheceu uma jovem chamada Sara. E eles se olharam, se apaixonaram e se casaram. Mas, no decorrer dos anos, a Sara percebeu que ela não poderia gerar filhos. Ela era estéril. Ela não poderia ter filhos. E eu fico pensando em como foi triste para Sara e também para Abraão. Porque o sonho de todo casal é ter filhos. Eu falei para você no começo, quando eu me apresentei, que eu tenho uma família, uma esposa e 2 filhos. E é muito bom poder viver isso, é muito bom poder receber esse presente e essa graça do Senhor. Mas até então, Sara descobriu que ela era estéril e ela não poderia gerar filhos. E o tempo vai passando, e eles vão envelhecendo, e eles recebem uma promessa do Senhor. Eles recebem uma palavra do Senhor, e a promessa e a palavra é de que a descendência de Abraão e de Sara, seria uma descendência muito grande, muito numerosa. A palavra, o nome Abraão significa pai de multidões, pai de muitas nações. E parece estranho, né? Pai de multidões, pai de muitas nações, mas a esposa dele era estéril, não podia ter filho. Será que Deus errou? Não, Deus não erra. Em Deus não há erro, não há sombra de dúvidas. Em Deus não há variação, querido. Deus não erra. Ele sabe o tempo exato de entregar a você a palavra. Ele sabe o tempo exato de entregar a você a sua bênção. Ele sabe o tempo exato de cumprir a palavra que Ele entregou a você. E nós vamos refletir, a palavra é pai e filho no caminho. E a Tati foi muito feliz fazendo essa arte. E você vai entender por que ela foi feliz fazendo essa arte. Tem a representação do pai com o filho andando de mãos dadas. E eu vou comentar sobre isso. Querido, e voltando, Deus não erra. Deus não erra. Abraão significa pai de muitas nações. E ele tinha a promessa de ter um filho. E já com quase 100 anos, praticamente 100 anos. Sara, com 90, já na idade mais avançada, Sara está grávida. Sara vai ter o seu filho. Sara vai receber a promessa, querido. E o nome desse filho será Isaac. E Isaac significa a alegria chegou. Compartilhe da minha alegria, compartilhe do meu riso. O riso, a alegria, isso significa Isaac. Então Deus não erra. Deus não erra. Pode passar o tempo que for. Se Deus te deu uma palavra, se mova em direção a isso, porque Ele vai cumprir. Querido, e essa história é uma história maravilhosa. E veio Isaac.
E Isaac chegou, e a alegria chegou para Sara, e a alegria chegou para Abraão, e Isaac vai crescendo, e até que Isaac é moço, e quando Isaac fica moço, jovem, Deus coloca Abraão à prova, e mais uma vez parece que Deus está se contradizendo, mas Deus nunca erra. Deus, ele olha para Abraão e fala: Abraão, ouça, me dê o seu filho, o seu único filho, em sacrifício, ofereça ele em sacrifício no holocausto. Parece uma história que a gente conhece, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, o seu único filho, para que houvesse salvação, vida eterna, redenção para nós pecadores. Deus tem um projeto, Deus tem um propósito, Deus tinha uma promessa para Abraão, e Isaac, ele faria parte do cumprimento dessa promessa. E Isaac, queridos, ele trouxe alegria para os seus pais, e Abraão, quando Abraão ouviu isso de Deus, talvez, lá no seu íntimo, ele ficou triste, abatido, e ele não entendeu, a princípio. Mas ele ouviu a Deus, ele obedeceu. E ele falou: tá bom, Senhor. No verso 3, na palavra, vai falar assim: na manhã seguinte, Abraão pegou Isaac, 2 servos, tudo que precisava, e foram em direção ao caminho, em direção ao sacrifício. Eu fico imaginando, como pai, a noite do Abraão, né? Na manhã seguinte, Abraão obedeceu. Será que Abraão dormiu, queridos? Depois de uma palavra dessa, o seu filho, o seu presente, o cumprimento da promessa, foi pedido em sacrifício pelo Senhor. E eles foram, e a palavra diz que depois de 3 dias caminhando, olha só, 3 dias, Abraão convivendo com esse pedido do Senhor, com essa prova do Senhor, de que seu filho seria sacrificado. E você que é pai, que está aqui nessa noite, você pode entender um pouco do que Abraão viveu nesses 3 dias. Na época de Abraão, nós não tínhamos os carros confortáveis que nós temos hoje. Então, talvez a caminhada foi um pouco mais árdua, um pouco mais difícil. Mas, querido, Abraão obedeceu. E quando Abraão avistou, se eu não estou enganado, é verso 5, verso 6. O Abraão, ele falou assim para os servos: olha, vocês vão ficar aqui, nós vamos lá adorá-lo. E quando nós terminarmos de adorar, nós voltaremos. Nós voltaremos. Não é eu voltarei e o Isaac vai ficar lá. É plural, nós voltaremos. Porque Deus não erra. Deus não erra. Nós voltaremos depois de adorá-lo. E aí foram se aproximando do holocausto. E Isaac mudo. Isaac estava só obedecendo. No caminho entre pai e filho, querido, nós temos 2 palavras que ressaltam, que saltam aos nossos olhos. 2 palavras chamadas fé e obediência. Tanto Abraão quanto Isaac, eles caminharam por fé e obediência. Abraão estava com fé de que algo Deus faria. Alguma coisa Deus faria. E Isaac estava ali, só esperando para ver o que ia acontecer. Eu acho que ele já começava a olhar nos lados. Cadê o animal para o sacrifício? Cadê o cordeiro? E ele não via, querido. De repente, eles preparam um altar. E Abraão chama Isaac, amarra suas mãos, seus pés, e coloca-o sobre o altar, sobre o holocausto, lugar de sacrifício. E aí Isaac fala assim: papai, nós estamos aqui, cadê o animal para sacrifício? E aí Isaac, tomado de fé e obediência, Abraão, ele tinha relacionamento com Deus, querido. Abraão fala assim para Isaac: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. E quando ele foi levantar a mão para executar o sacrifício, veio o anjo do Senhor. No momento mais difícil, veio o anjo do Senhor. E eu quero dizer já para você que nos momentos mais difíceis, onde você não tem mais o controle, sempre vem
O anjo do Senhor. Sempre vem o anjo do Senhor, querido. E dá a palavra correta, a palavra exata, aquela que nós não sabemos falar, aquela que nós não entendemos. E o anjo do Senhor fala: Abraão, Abraão, ei, psst, para. Não sacrifique o rapaz. Você provou. Você foi provado e foi aprovado. Você provou que eu sou mais importante do que tudo para você, Abraão. Eu te dei um filho. Eu pedi esse filho como oferta de sacrifício. E você estava disposto a oferecer. Eu nunca mais vou fazer isso com você. E eu faço uma promessa, outra promessa para você. Que por causa dessa obediência sua, todas as famílias da terra serão abençoadas. Todas as famílias da terra serão benditas. E todas as famílias da terra, querido irmão, envolve você, envolve a sua família, envolve a sua casa. Todas as famílias da terra envolve a minha casa, envolve a minha família. E aí nós, né? O que nós podemos aprender com essa palavra? E sim, Deus abençoou a família de Abraão. A família de Abraão foi abençoada, foi numerosa. Abraão se tornou aquilo que Deus havia falado, pai de multidões, pai de muitas nações. E nós somos o resultado disso, nós estamos aqui hoje. Somos o resultado da obediência de Abraão. E o que nós podemos aprender com isso? Existem algumas palavras que saltaram aos meus olhos quando eu estava preparando essa palavra, quando eu estava pensando no que Deus ia falar conosco nesse dia, nessa noite. E a primeira palavra que nós queremos ressaltar no caminho. O caminho é um lugar de aprendizado, caminho é lugar de obediência, caminho também é lugar de ensino. No caminho o pai ensina, no caminho o filho aprende, no caminho há relacionamento. E a primeira palavra que nós vamos pensar nessa noite é: no caminho Abraão ouviu a Deus. Ele ouviu. E é interessante, querido, que como Abraão ele tinha relacionamento com Deus, como Abraão ele dependia de Deus, Abraão ouvia Deus para instruir o seu filho. Nós como pais que estão aqui essa noite, presta atenção, olha para mim, nós como pais, querido, eu não sou perfeito, eu não estou falando aqui de uma perfeição, não, eu sou falho, eu erro também como pai, e várias vezes eu erro como pai, mas nós temos uma missão, eu não estou falando de perfeição, eu estou falando de cumprir com a missão que Deus nos deu. Deus nos deu uma missão, e a nossa missão como pais é mostrar o caminho para os nossos filhos. É indicar o caminho, é abrir os olhos dos nossos filhos. E como pais, muitas vezes nós vamos ter que pegar na mão do nosso filho. Eu fiz isso ontem com o Theo, ele estava passando por uma situação que estava já judiando dele, e eu falei: filho, vem aqui. Eu peguei na mão e ajudei-o a solucionar o problema, e depois que ele solucionou o problema, ele olhou para mim, deu risada e falou: papai, muito obrigado, agora eu estou bem. E nós como pais, querido, muitas vezes, pai, você vai precisar pegar na mão do seu filho, e falar assim: filho, vem aqui, olha só, mostra para ele como faz, mostra o que deve ser feito, mostra como fazer, no caminho, querido. Provérbios 22:6 vai falar assim, ó: ensina a criança, o menino, ensina a criança no caminho que se deve andar. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Ensina, no caminho, ensina. É no processo. Então muitas vezes nós vamos precisar pegar na mão dos nossos filhos, e por isso que eu falei que a imagem que estava aqui, a Tati foi muito feliz, porque mostra o pai e o filho de mãos dadas indo num trilho, num caminho. Muitas vezes você vai precisar pegar na mão dos seus filhos e mostrar o caminho para eles. O pai, ele ajuda a formar a identidade do filho, querido. O pai, ele dá o propósito. Nós como pais, nós temos essa responsabilidade. Abraão fez isso. Deus pediu prova de obediência, Abraão obedeceu. Nós temos o privilégio de direcionar os nossos filhos. Nós pais, nós temos o privilégio de mostrar o caminho, de dar a direção. O pedido que Abraão teve, o pedido que Deus fez para Abraão, exigiu muito dele. Ele do seu filho, seu único filho. Havia um propósito maior. Abraão obedeceu.
O que Deus tem pedido para nós como pais? O que Deus tem pedido para você como pai? O que os seus filhos têm pedido para você como pai? Nós estamos no mês da família, querido, e esse mês é tão abençoado, eu amo família. Deus ama a família. Nós precisamos amar a família. O que Deus tem pedido para você como pai? Nós vivemos em uma geração onde os pais dão muitos presentes, mas muitas vezes, tomara que esse não seja o seu caso, muitas vezes os pais dão muitos presentes, mas os pais não são presente. Nós não podemos substituir os presentes pela presença. A pastora Cíntia falou aqui sobre mesa. Querido, o tempo de mesa é um tempo de você ensinar o seu filho. Converse com o seu filho. Às vezes eu paro tudo, às vezes o Theo ele faz algo que não é o correto. E eu tenho aprendido isso. Qual o papel das esposas nessa noite dessa ministração, né? A esposa vai auxiliar. Aí às vezes eu erro, aí ela fala, amor, você falou isso e não era bem assim. Você não foi muito feliz nessas palavras. E eu tenho aprendido que eu preciso abaixar, olhar nos olhos do meu filho e conversar com ele, ensinar ele no caminho. Mas eu erro também, querido. Nós não vamos acertar todas as vezes, mas nós precisamos ouvir a Deus para instruir os nossos filhos. Abraão ouviu a Deus. Amém? Uma segunda palavra, no caminho nós vamos aprender que é preciso obedecer. Obediência, no caminho é necessário que haja obediência. Tanto o pai quanto o filho, eles obedeceram. Tanto Abraão obedeceu, mesmo sem entender, ele obedeceu. Isaac, mesmo sem entender, obedeceu. Eu fico pensando em Isaac sendo amarrado. Querido, Isaac foi uma bênção em obediência. Obedeceu demais. Será que um Isaac de hoje ficaria tão mudo, tão calado, tão obediente assim na geração que nós temos hoje? Será que se nós tivéssemos Abraão hoje, Isaac aqui hoje, será que esse Isaac seria tão obediente? Ou o Isaac faria o que muita gente faz aí, né? Seria aquele Isaac que fala assim, tá maluco? Ei, velho, você é louco, você acha que eu vou aqui morrer? Dá uma rasteira no pai e ó, vaza. Não é? Abraão obedeceu, sacrificando seu filho, mas Isaac obedeceu, porque Isaac, ele via em Abraão, ele via Deus em Abraão. Isaac sabia que o pai dele, Abraão, era um homem obediente. Isaac sabia que o pai dele tinha relacionamento com Deus. Deixa eu te falar, os nossos filhos nos conhecem. E os nossos filhos nos observam o tempo todo. Pais. E é muito maluco que, às vezes, o Theo, ele faz expressões iguais à minha. A Ari olha e fala, meu Deus, amor, ele fez a expressão igualzinha à sua. Às vezes, cara, ele fala muito parecido comigo. E às vezes ele age parecido comigo. Isso é muito legal. Mas existe uma responsabilidade muito grande para isso também. Deixa eu te falar. Seu filho imita você. Ele imita o seu comportamento. E nós precisamos entender que tipo de pai que nós temos sido. O Theo, ele é muito esperto. Ele é muito espontâneo. E eu vejo que a fruta não caiu longe do pé, querido. E os defeitos que eu tenho, ele tem. Eu falo, meu Deus, ajuda ele, Senhor, a vencer mais rápido que eu. Às vezes ele teima, eu dou uma olhada para a Ari dá uma disfarçada, tipo, né, contigo, a teimosia, né? Eu sou teimoso, querido, mas eu estou aprendendo com o Senhor, a não ser tão teimoso. E eu vejo que nós ensinamos e os nossos filhos aprendem com isso. Isaac obedeceu o tempo todo. Nós como pais, nós temos obedecido ao Senhor. Os nossos filhos têm visto a obediência da nossa parte. Talvez o seu filho, querido, ele quer você mais perto dele. Às vezes o Theo, ele fala, papai, eu quero ir junto com você. É interessante que toda vez que eu vou ao portão, o Theo quer ir junto.
E às vezes o entregador está esperando e ele ainda quer trocar a roupa, ele quer colocar o calçado. Eu falo, filho, apura, o entregador está lá. Mas eu preciso esperá-lo, porque senão ele chora, porque ele quer ir junto. Os nossos filhos, eles querem estar junto com a gente. Eu não sei, amado, mas talvez Deus esteja falando com você para você dar mais tempo para o seu filho. Talvez Deus esteja falando com você hoje para você diminuir um pouco os presentes e ser mais presente na vida do seu filho. Deixa eu te falar, passa muito rápido. O Theo vai completar 4 anos. Passou muito rápido, muito rápido, muito rápido. E eu louvo a Deus porque eu pude aproveitar ao máximo esse tempo. E eu quero continuar aproveitando ao máximo. Agora nós temos a Sofia. Deus me ensinou tanto com o Theo. Tanto com o Theo. E com a Sofia também, Deus vai me ensinar. De uma forma diferente, mas vai ensinar. Eu quero finalizar contando uma outra história para você. E nós vamos pensar um pouquinho a respeito dessa história. Eu contei a história de Abraão e de Sara, um casal lindo, maravilhoso, jovenzinhos, se casaram. E demorou um tempo, mas eles tiveram um filho. Eu quero contar para você a história de uma outra família. Uma família simples. 2 jovenzinhos se conheceram. E eles se apaixonaram e se casaram. Novos, muito novos. E eles tiveram, já na sequência, quando se casaram, eles tiveram um filho. Tiveram esse filho e estavam muito felizes. Vivendo o favor do Senhor, vivendo esse tempo tão precioso que é o tempo de ter filhos. Passado 2 anos, veio a filha. E esse casal ficou ainda mais feliz. E a alegria se completou. Passado um tempo, esse homem, esse pai de família, ele trabalhava com venda de motos. E ele foi entregar a moto vendida, ele vendeu uma moto e foi entregar em uma outra cidade, numa cidade vizinha. E esse pai, esse homem, ele foi surpreendido no meio do caminho por alguns ladrões. E os ladrões pararam ele na estrada, roubaram a moto dele. E não contentes em roubar a moto, os ladrões mataram esse homem com muitos tiros. E a esposa começa um período muito difícil na vida dela. De desespero, de angústia. Com 2 filhos para criar. Um menino de 3 anos e uma menina de 9 meses, quase 1 ano. Às vezes, querido, algumas coisas acontecem. Algumas coisas inesperadas acontecem. Será que Deus errou? Não. Deus não erra. Em Deus não há sombra de variação. Ele não muda. Ele não erra. Em tudo que Deus faz há um propósito. Essa mulher, então, ela precisa desenvolver 2 papéis. Talvez é a sua realidade hoje. O papel de mãe e o papel de pai. Como é difícil para um filho crescer sem a presença de um pai, sem a referência do pai. O menino, ele olha para o pai, ele quer imitar o pai. É interessante que de vez em quando o Theo, ele pega os meus calçados, no meio da casa ele pega os meus calçados e vai, né? Ele quer imitar, ele quer ser parecido com a gente, o nosso filho. E voltando à história da família, o tempo passa, esse menino ele vai crescendo. E querido, esse fato, essa morte, essa perda do pai gera uma revolta nessa criança. Um filho de 3 anos que perde seu pai, não é fácil, querido. E ele vai crescendo revoltado, o menino tranquilo. Estava tudo bem, a família estava perfeita. De repente houve um acidente e entrou a revolta no coração desse menino. E esse menino, certa vez, ele olha para a mãe. Algumas vezes ele fez isso, ele olhou para a mãe e ele falou assim: mãe, eu vou crescer. E quando eu crescer, eu vou pegar uma metralhadora, eu vou pegar todos os bandidos que mataram meu pai, eu vou furá-los todos de balas. Olha o ódio crescendo dentro do coração dessa criança. E o tempo passa. Esse menino, ele cresce,
A irmãzinha dele cresce também. E esse menino é curado pelo Senhor, querido. A cura vem sobre ele. O ódio dá lugar ao amor. O que antes ele odiava, hoje ele consegue preencher com amor. Talvez não tenha sido fácil, não foi. Mas hoje ele ama. A menina também aprendeu e formou uma família. Esse menino de 3 anos, com a perda de seu pai, hoje ele se casou. Ele encontrou a sua esposa, se apaixonaram, se casaram. E esse menino, agora homem, ele tem um filho, que vai fazer 4 anos. E uma filha que está fazendo hoje 18 dias. E esse filho, sou eu, ele recebeu a cura. Sabe, queridos, não foi fácil. Não foi fácil. Não foi fácil. Quantas vezes eu via minha mãe chorando, escondida para não passar para a gente a perda do meu pai. Porque até então estava tudo perfeito. Uma família perfeita. Novinhos, começando a vida. Quantas vezes eu peguei ela chorando. Quantas vezes eu chorei. Claro, querido. Amém, amém. Quantas vezes eu falei assim, eu falava, Deus, nas datas comemorativas não era fácil. Dia dos Pais, eu odiava. Falava, Deus, por que o Senhor levou meu pai? E as pessoas, elas usam algumas expressões erradas, né? Deus levou o seu pai. Imagina a visão que eu tinha de Deus. Por que o Senhor levou meu pai? Nas apresentações de escola, meu pai não estava lá. Mas Deus erra? Deus nunca erra, querido. Houve cura sobre a minha vida. E hoje o Theo, Deus usa o Theo demais para demonstrar o amor dele por mim. Quando eu olho para o Theo, eu falo, filho, eu te amo. E ele olha para mim e ele fala, papai, eu também te amo. E às vezes ele pede algo e eu faço. Quer ver um exemplo? Um joguinho, ele está jogando. Agora ele trocou o Super-Homem não. Ele trocou o Homem-Aranha pelo Mário. Não entendi muito bem essa troca, mas ele fez. Aí ele está jogando o Mário. Tem o tempo limite de jogo dele. E daí ele não consegue passar a fase. Ele fala, papai, passa para mim, eu não estou conseguindo. Daí eu passo a fase. Ele olha para mim e fala assim, papai, você é o melhor pai. Ah, querido, você não tem ideia de como essas palavras, elas enchem o meu peito de gratidão e de força. O Theo veio para completar a cura sobre a minha vida. E eu quero viver muito para ser pai do Theo, para expressar paternidade para ele, para indicar o caminho para ele, para mostrar o caminho para ele. E a Sofia, ela veio também. O Theo eu impulsiono. Vai, filho. Filho, você é forte. Você é corajoso. Você é um guerreiro. Você é um herói. E a Sofia é diferente. A Sofia, eu falo, filha, o papai te ama. Eu protejo, querido. Eu dou carinho, eu cuido. Eu cuido do Theo também, mas o menino a gente encoraja. E a menina a gente cuida, a gente protege. Eu não sei o que aconteceu na sua vida. Eu sei o que aconteceu na minha. E Deus usou essa dor, essa perda que eu tive, para gerar cura hoje na sua vida. Nós somos curados para curar, querido. E você precisa entender esses propósitos do Senhor sobre a sua vida. A
Aproveite o tempo com seu filho. A vida passa muito rápida. Você, pai, aproveite o tempo com seu filho. Eu fiquei pensando, né? Que nota eu daria para mim como pai? De 0 a 10, que nota eu daria? Pensa aí você, hoje. De 0 a 10, pai, que nota você se daria como pai? Mas eu não quero deixar só com o pai. Filhos, nós temos muitos filhos aqui. Filhos, em obediência, em honra, honrar o seu pai. A Bíblia fala, honre o seu pai e a sua mãe. Honre é o primeiro mandamento com promessa, querido. Honrar o seu pai também é obedecê-lo. Você tem honrado o seu pai, filho? Que nota você se daria, filho? Como filho, de 0 a 10, que nota você se daria como filho? Talvez você teve um pai rígido, cruel. Hoje é dia de você liberar perdão para o seu pai, querido. Talvez assim como eu, você perdeu o seu pai. Hoje é dia de você receber a cura. Quero que você, que tem o seu pai aqui, eu quero que você se aproxime do seu pai, se aproxime da sua família. Coloque-se em pé, igreja. Você vai ter um tempo com o seu pai. Se for preciso pedir perdão para o seu pai, que eu acho que é preciso, peça perdão para o seu pai. Você é filho que está aqui, peça perdão para o seu filho, para o seu pai. Se você é pai e está aqui hoje, nós também erramos como pais, querido. O nosso pai do céu, nosso papai do céu é perfeito, ele não erra. Mas nós, papais na terra, nós erramos com os nossos filhos. Peça perdão para o seu filho. Deixa o Senhor curar vocês. E a mãe vai fazer o quê? A mãe vai auxiliar. A mãe vai interceder. Assim como a Ari faz, direto. Amor, eu acho que não foi tão legal o jeito que você falou. Vai lá, mãe, orienta. Auxilia. Abrace o seu pai onde você está. Abrace a sua família. Comece a conversar com a sua família. Querido, abençoa o seu filho, querido. Abençoa o seu filho. O seu filho é sua herança, é a sua flecha. Você vai lançar o seu filho. O seu filho é a sua descendência, a sua geração. E essa geração, eu não coloquei essa palavra aqui para ser um peso na sua vida, não. Mas essa palavra, Deus trouxe hoje essa palavra para você rever alguns conceitos, para você consertar algumas coisas, alinhar, realinhar outras, para a sua família ser uma bênção nessa geração ainda mais abençoada. Vai conversando com o seu filho. Depois nós vamos orar, eles vão cantar uma canção. Querido, converse com o seu filho aí, ore, libere perdão, perdoe o seu filho. Tenha um tempo com o seu filho. Oh Jesus. Ah, papai, obrigado Deus, porque eu posso te chamar de pai. Obrigado Jesus. Obrigado porque eu fui curado, Senhor. Ah, Jesus, muito obrigado. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá a graça de vencer as dificuldades, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui essa noite. Senhor, e a autoridade que o Senhor me deu, Pai, eu libero sobre essas famílias aqui, Pai. Deus, em nome de Jesus, que haja perdão, Pai. Que haja, Senhor, reconciliação entre pais e filhos, entre filhos e pais. E que no caminho, Senhor, na caminhada, Senhor, nesse percurso da vida, Senhor, nós possamos aprender de Ti, ouvir o Senhor e Te obedecer, Deus. Ensina-nos, Pai, nas nossas falhas. Ensina-nos nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, Pai, ensina-nos. Ensina-nos a ser o Pai, Deus, segundo o Teu coração. Ensina-nos a sermos filhos obedientes que honram os seus pais, mesmo sem entender, Senhor. Ajuda-nos a honrar os nossos pais. Pai, nós abençoamos e declaramos a cura hoje, Pai.
Nós liberamos a cura aqui, Senhor, em nome de Jesus. Pai, os traumas talvez causados, nós liberamos a cura, o renovo, o refrigério, o tempo novo do Senhor hoje, Pai. Ouça essa canção, querido. Seja curado,